nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos convida a fazermos parte da sua família. Vamos entender o convite de Jesus através do Santo Evangelho de hoje. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, hoje é dia da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Castelo. Então, é um dos títulos de Nossa Senhora. Então, vamos entender o Evangelho de hoje, que cita a mãe de Jesus, cita seus parentes, para podermos entrar na dinâmica do reino de Deus. Por isso que quando diz que Jesus estava falando, não para um grupo determinado, específico, ou para os discípulos, ou para os mestres da lei, ou para os agricultores, ou para os pastores, mas estava falando diretamente para todos. Por isso que se diz no Evangelho, naquele tempo, Jesus estava falando às multidões. E quando Jesus estava falando, ou seja, anunciando o reino de Deus, e no centro do reino de Deus, desse anúncio, está o Pai, que enviou o próprio Filho amado, Jesus, o Salvador. Então, na hora que Jesus anuncia o reino de Deus, alguém interrompe esse momento do seu ensinamento. E todas aquelas pessoas ansiosas por estar sedentas da palavra de Deus, querendo beber da fonte da vida e da esperança que vem do próprio Jesus por meio da sua palavra, ele é interrompido e alguém diz: "Senhor, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Veja como Jesus é maravilhoso. Ele não nega, não diz no Evangelho que ele nega que Nossa Senhora é a sua mãe, Maria de Nazaré, nem nega os seus parentes. Jesus estende esses laços familiares além do sangue. Jesus eleva esses laços familiares àqueles que realizam a vontade do Pai, ou seja, que seguem o mesmo caminho de Jesus, ou seja, que irão também anunciar a mesma palavra de Jesus, o mesmo anúncio de Jesus. Então você, eu, nós, todos nós que anunciamos o reino de Deus, que seguimos as pegadas do Divino Salvador, nós somos irmãos de Jesus. Por isso que ele diz no Evangelho: "Sabe por que você é meu irmão, minha irmã?" E aponta para outras pessoas também, dizem: "Sabe por que você é minha mãe?" Porque todos vocês que estão aqui, essa multidão, e todos aqueles que fazem parte do alcance dessa palavra e que realizam a vontade do Pai, esses sim são meus irmãos e minha mãe. Olha que maravilha. Olha o que Jesus diz. Quando Jesus fala dessa maneira, ele está dizendo que a família está em primeiro lugar. A família é o centro de onde parte toda esta vontade de Deus
para que seja realizado o seu projeto, o seu reino. Por isso que hoje é tão importante lembrarmos nesse dia nossa bem-aventurada Nossa Senhora do Monte Castelo e todos aqueles que fazem parte desta grande dimensão desta família, lembrarmos também das nossas famílias. Você precisa lembrar da sua família. Claro, Jesus está dizendo, é importante a família. Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho parentes, mas está todos sustentados nesta firmeza que é realizar a vontade do Pai. Por isso que todas as vezes, queridos irmãos e irmãs, quando você sair para o trabalho, quando for para o estudo, quando for realizar qualquer atividade, Senhor, seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Jesus? Realizar a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? É que todos sigam os passos do Filho amado Jesus o Salvador, para que assim possamos, nele, que é o sentido maior da nossa existência, sermos salvos. Eu vim para que todos sejam salvos, eu não vim para condenar, mas para salvar. Estarei convosco até o fim dos tempos. Deus te abençoe, guarde, proteja, vá adiante, firmeza, não desista, mas acima de tudo na centralidade do Salvador, pela intercessão de Nossa Senhora. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.